Saudações, Herbert Duran aqui. Bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou falar com você, desta vez, sobre um tema muito interessante que pouca gente fala no meio digital, que é a gestão de tráfego com visão estratégica de negócios. Vamos ver como é que você implementa uma operação de tráfego pago, mas tendo um olhar estratégico e focado em resultado, focado numa visão de negócios, não só na questão de apertar botões, mas na questão de olhar além do que você está fazendo, além da plataforma, com um pé bem fincado na questão do planejamento estratégico para você justamente gerar um bom resultado. E se você quer conhecer mais sobre marketing digital, aprender mais sobre técnicas infalíveis, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os conteúdos semanais. Então, vamos lá! Legal, vamos entender um pouco sobre o que é isso, né? Gestão de tráfego com visão estratégica de negócios. Como eu trabalhei muitos anos em agências, em departamentos de marketing de algumas empresas, pequenas, médias e até grandes empresas, eu percebi que existe uma diferença muito grande, muito significativa entre os gestores de tráfego que fazem, obviamente, boas campanhas, que configuram, né, as boas campanhas, fazem um bom planejamento e tudo, mas existe uma grande diferença entre os profissionais que têm a visão de negócio e os profissionais que não têm essa visão de negócio, tá? Eu vou esmiuçar aqui alguns assuntos, a gente vai falar sobre o caminho de conversão, a visão estratégica, o planejamento, e eu acredito que esses tópicos, esses conteúdos vão fazer que você tenha um pouco dessa visão, que às vezes você já tem essa visão, você entende que você precisa trabalhar em prol da conversão, que é o que toda empresa quer, né? Mas o que é uma conversão, né? Conversão pode ser captação de lead, mas também pode ser a venda propriamente dita de um produto via e-commerce ou não, ou um produto via direct do Instagram ou WhatsApp. A grande questão é que tipo de campanha você vai criar, que tipo de anúncio você vai criar tendo essa pegada, tá bom? Vamos lá para o conteúdo e acredito que você pode entender um pouco, talvez eu fale alguma coisa aqui que não esteja no seu radar, talvez eu fale coisas aqui que você já saiba, mas se você já sabe, talvez algum desses conteúdos possa acrescentar mais aí no seu repertório diário. E o primeiro ponto que eu gosto de falar, né, que eu gosto de tratar muito bem, é a questão da gestão de todo o caminho. Que caminho é esse? O caminho de conversão. Tá? É a gestão de todo o processo, de toda a trajetória que a pessoa faz quando ela clica no anúncio. Então, você pode fazer uma boa gestão de tráfego, mas também é muito bom que você faça uma gestão desse caminho de conversão. E o que eu costumo falar é o seguinte, a boa gestão é desde o momento em que o usuário clica no anúncio até o momento que ele converte. Ainda assim, é muito comum, e eu não estou falando que o que é certo e o que é errado, não, tá? Só estou falando que existem níveis de entendimento de gestão de tráfego, que existem níveis de entendimento de gestão de marketing digital. Aqui, obviamente, eu extrapolo um pouco a questão do tráfego, mas é que tudo começa no tráfego pago, principalmente, né? Então, quando você faz tráfego pago, a boa parte dos profissionais, gestores de tráfego, eles ficam concentrados em aonde? Na ferramenta. E muitas vezes, eu mesmo já fiz muito isso. Eu chegava lá no Google, por exemplo, e criava uma campanha muito boa, muito fera, bem segmentada, que gerava boas conversões de leads ou mesmo até de vendas. Mas qual que era o problema disso? É que muitas vezes o empresário vinha até mim e falava o seguinte, pô, legal, tá gerando conversão, tá gerando vendas, mas eu não estou conseguindo reter esse cliente após a compra. Ou seja, esse cliente não fica fidelizado. Ou estão gerando boas captações de leads, todo dia gera lead ali, toda semana, e do ponto de vista da gestão de tráfego apenas,
Você pode falar, legal, estou gerando bastante lead, a campanha é um sucesso. Nem sempre. A campanha só vai ser um sucesso de fato se aquelas leads, primeiro, elas forem qualificadas e segundo, se essas leads no final da ponta, lá no final do processo, se elas compram. Por exemplo, se você tem uma taxa de conversão em vendas de 5% de todas as leads que chegaram num dia, tá? Ou seja, se você não tem uma taxa de conversão em vendas, não de leads, em vendas, saudável para o seu negócio, do ponto de vista da gestão de tráfego, a campanha está ótima, mas do ponto de vista da visão estratégica de negócios, que olha para o resultado do dinheiro no caixa, a campanha é um fracasso. Percebe? Atualmente eu tenho lidado com muitas campanhas de geração de lead e em algumas campanhas eu me peguei fazendo o seguinte, olhando realmente a performance da campanha do ponto de vista de geração de leads, e ela estava um sucesso. Agora, quando as pessoas vieram, o empresário, a empresa veio e me mostrou o seguinte, olha, mas eu preciso fazer com que essas leads, ou eu preciso fazer com que o meu negócio como um todo, não essas leads, mas o meu negócio venda mais determinados produtos e serviços. Porque determinados produtos e serviços têm um ticket melhor, quando a pessoa adentra, por exemplo, para comprar um curso EAD, e dependendo do curso, ela tem maior aderência com a marca, com a instituição de ensino, por exemplo. Então ela termina um curso EAD e ela já engata em outro, então a empresa sabe disso. Agora você, gestor, de repente não tem essa visão, você acha que a sua campanha está sendo sucesso, mas do ponto de vista do empresário, dos gestores da empresa, dos diretores, a campanha pode estar sendo um fracasso. Tá? Então guarda esse ponto. Por isso que você precisa observar o caminho de conversão. E eu sempre costumo falar o seguinte, que onde o seu cliente ideal, vamos dizer assim, onde o seu target pisa, onde ele clica, onde ele acessa, é onde você precisa unir as pontas. O que eu quero dizer? O caminho de conversão, ele não é simplesmente o anúncio, ele não é simplesmente uma landing page, ele não é simplesmente uma página de obrigado, um funil, uma automação de e-mails. Não, ele é todo esse processo. Por isso que você precisa unir essas pontas para que tudo faça sentido, não para você, mas para que tudo faça sentido para o seu cliente. E quando você não observa todas as etapas deste grande funil, você perde dados. Você perde performance das campanhas. Mas entende uma coisa, campanha que você cria lá no Facebook, no Google, é uma coisa. Quando eu falo de campanha aqui dentro do caminho de conversão, é todo o processo de vendas, que começa no anúncio e pode terminar lá na venda quando um time comercial entra em contato e efetiva a venda de fato. Então, um primeiro ponto, guarda isso, a gestão de todo o caminho de conversão. Por que você precisa olhar para isso? Porque em todos esses pontos de contato do cliente, você tem KPIs, você tem indicadores de performance. Então você tem lá impressões do anúncio, cliques no anúncio, você tem visitas no site, você tem o comportamento que a pessoa tem no site, você vê isso pelo Google Analytics. Depois que ela converte, você tem a visitação na página de obrigado. Então é muito importante você trabalhar com uma página de obrigado. Então, se você é gestor e a empresa que você atende ou a empresa que você trabalha não tem boas páginas de obrigado, então já começa a implementar isso daí, porque a página de obrigado é uma experiência muito interessante para retenção, tá? De atenção, de marca, de branding, de tudo que você pensar que possa gerar valor para o negócio. Então, e página de obrigado. E de repente um outro ponto de contato é quando ele começa a receber uma automação. Pronto, você tem outros indicadores ali. Se a pessoa abriu o e-mail número 1, se abriu o e-mail número 2, se ela clicou em algum link dentro dos e-mails, qual que é a taxa de abertura, qual que é a taxa de cliques. Tudo isso faz parte do processo de gestão do caminho de conversão.
Aí você pode falar, mas eu sou gestor de tráfego, não tenho que olhar para isso. É bom que você saiba disso, para que você possa dar os seus pitacos, né, as suas sugestões estratégicas, porque senão você fica refém de algo que você, porventura, não saiba ainda. E quando você junta todos esses pontos que eu te falei, todos os pontos de contato que o cliente ideal tem, aí você começa a ter justamente a visão estratégica de quê? De negócios. Não a visão estratégica do ponto de vista do tráfego pago, do ponto de vista da plataforma que entrega os anúncios. As plataformas podem ser muito robustas, elas podem ser muito grandes e entregam um bom resultado. Mas se você olhar só para elas, você não vai conseguir efetivar uma boa estratégia no digital. E é como eu gosto de falar, né? Não basta você apertar botões, criar uma ótima campanha, bons anúncios lá, se ela não vai te mostrar realmente o que está dando certo do ponto de vista comercial. E geralmente quem dá isso é um time comercial de uma determinada empresa. Então é preciso você ter essa visão estratégica de negócios orientada para resultados de vendas. Você pode olhar, mostrar todos os relatórios de resultados de leads, por exemplo, e até de vendas de certos produtos. Mas você precisa olhar outros indicadores, você precisa olhar para onde a empresa está indo, quais as metas que a empresa tem, quantas vendas ela precisa fazer de um determinado produto para que ela atinja uma determinada meta com o time comercial. Tudo isso é visão estratégica de negócios, tá? O meu intuito aqui não é passar uma diretriz 100% efetiva, uma aula magna sobre o assunto, mas é despertar o interesse em você sobre isso, tá bom? E obviamente a gente tem que falar de planejamento. Quando a gente fala de gestão de tráfego, não tem como não falar de planejamento de mídia. Só que quando se fala de planejamento de mídia, você tem que pelo menos prever quais serão os pontos de contato que o seu cliente terá depois que ele vai clicar no anúncio. Então ele vê um anúncio lá no Instagram de um artigo de moda interessante que ele gostou, ele clica no anúncio, legal. O que acontece depois? Depois que ele clica no anúncio, ele vai para, por exemplo, um site que fala mais sobre o produto. E o que acontece depois? Dentro desse site tem um vídeo bacana e esse vídeo de 5 minutos mostra aquele produto, mas também mostra outros modelos e combinações sobre aquele produto. Legal. E depois? Percebe? Você sempre tem que fazer essa pergunta. E depois? E depois? E depois ele vai fazer o quê? E depois ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai ler o seu anúncio, ele vai clicar no seu anúncio. Você quer que ele clique no anúncio? Você quer que ele comente? Você quer que ele compartilhe? O que você quer que ele faça? Legal, quero que ele clique no anúncio. Bacana. Depois que ele clica no anúncio, ele vai para onde? Para uma landing page. Ele vai para o site institucional. Lembra? Não manda um lead frio, uma visitação fria para um site institucional. Manda para uma landing page. E lá ele vai fazer o quê? Lá ele vai comprar. Vai comprar como? Ele vai clicar num botão do WhatsApp para falar com alguém? Ele vai clicar num botão compre agora? Ele vai preencher um formulário? O que ele vai fazer? Então você precisa ter planejado tudo que a pessoa precisa fazer, tudo que ela precisa ler, o que ela precisa navegar, o que ela precisa de fato fazer para que uma missão crítica seja atingida. Missão crítica é essa que tem a ver com o negócio e que vai realmente fazer com que as suas campanhas performem. Então é como está escrito aqui, planeje o caminho de conversão de ponta a ponta, sem deixar nada solto. Tá? Não deixe nada solto, porque você perde a mensuração. Você perde como o que a pessoa vai estar fazendo depois. E aí você não tem resultado, depois fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Fácil. Se você não uniu os nós, você não uniu as pontas, você não vai conseguir saber o que aconteceu. E aí fica muito fácil, o cliente vai lá, ele pode até entender a sua comunicação, mas ele vai embora. Aí você não sabe por que ele foi embora, você não consegue medir. Percebe? Então, entenda isso, entenda muito bem o que precisa ser feito em cada etapa.
Ela clicou no anúncio, ela foi para a página, ela assistiu um vídeo, ela visualizou algumas fotos, ela clicou no botão comprar e do botão comprar ela foi levada para um formulário, do formulário ela preencheu nome, e-mail, telefone, endereço e ela foi para a próxima página para pagar no Pix, por exemplo. Legal. Da próxima página, depois, aí ela vai para uma página de obrigado, uma página de confirmação. E aí depois que ela vai para essa página de obrigado de confirmação, o que você quer que ela faça? Sempre aponte um caminho que seja benéfico para o negócio. Sempre aponte um caminho que seja benéfico para o negócio. Não deixe nada solto, não deixe ponta solta, tá? E é assim que você começa a ter uma visão mais clara, mais estratégica, inclusive uma visão estratégica de negócios. Aí você começa a entender o quão valioso é aquela campanha que você criou lá no Google, lá no Instagram. Aí você consegue entender, eu estou criando essa campanha aqui, mas é uma campanha para gerar conversas, e essas conversas, quando a pessoa clicar, ela vai lá para o WhatsApp, mas lá no WhatsApp já vai abrir uma mensagem automática, e essa mensagem automática vai ter boas-vindas, mas vai ter um link ali específico para ela preencher um formulário para um time comercial entrar em contato. Percebe? Você não deixou nenhuma ponta solta. É a mesma ideia de você direcionar a pessoa para uma landing page, só que você está direcionando para uma conversa. A ideia é a mesma. A ideia é você ter um caminho conciso, fácil dela percorrer para que ela converta. E um outro ponto bem interessante sobre a gestão de tráfego com visão estratégica de negócios é você saber fazer estimativas. Eu ensino as pessoas a fazerem estimativas. No meu e-book, que eu vou apresentar daqui a pouco, você vai ver lá que eu tenho alguns capítulos onde eu ensino sobre estimativas de resultados. Você pode fazer isso com qualquer tipo de plataforma, tá? Basta você fazer uma boa pesquisa de marketing digital, que lá eu ensino a fazer também. Então você, dentro desse processo de gestão de tráfego, você precisa aprender a estimar resultados, pois você vai lidar com dinheiro alheio, e esse dinheiro ele é valioso, você não pode brincar com dinheiro alheio, seja R$100 ou seja R$100.000, tá? Se com R$100 você consegue estimar resultados, todo tipo de resultado de ponta a ponta. Que resultados são esses? Olha, com R$1.000 eu consigo gerar 500 visitas. Legal. Baseado na pesquisa que eu fiz, dessas 500 visitas eu consigo ter, por exemplo, 2% de conversão. E esses 2% de conversão podem gerar para a empresa, por exemplo, um retorno de R$20.000. Exemplo aqui, tá? Ou seja, foram investidos 1.000, entraram 500 visitas numa determinada página e dessas 500 visitas, 2% compraram. Ou seja, dependendo do ticket médio, você consegue estimar um determinado resultado, dependendo do produto, obviamente. E como que você estima resultado? Simples, quando você faz uma boa pesquisa de marketing digital. Quando você olha, por exemplo, o planejador de palavras-chave do Google Ads, quando você olha o Google Trends, quando você observa as sugestões do Google, quando você vai lá no Audience Insights da Meta Ads, você consegue ver o tamanho do público, quando você pesquisa a concorrência, quando você vê o preço que esses concorrentes estão vendendo determinado produto ou serviço. Então você consegue estimar. Quando é captação de leads, você consegue ter lá, por exemplo, pelo menos muito por baixo, entre 8% e 10% de conversão em leads. Agora, quando é venda direta, você consegue ter ali pelo menos 1% de venda direta. De repente você começa com 0,5%, trabalha para chegar a 1% e você consegue chegar até 2%. A média dos e-commerces hoje é em torno de 2% de venda direta. Então, quando você tem esses números, fez uma boa pesquisa, entendeu do mercado, você consegue fazer uma boa estimativa. E você precisa fazer isso para toda campanha que você vai lançar. Qual a estimativa de retorno
seja de alcance, seja de impressões, seja de cliques, de leads e até de vendas. Coloque isso no papel e aí você vai conseguir ter uma melhor visão estratégica de negócio. Um outro ponto interessante, um tópico muito interessante, é a integração digital. Então, sempre que possível, para melhorar os resultados, tá? Isso aqui é para melhorar. Não é que isso é uma obrigatoriedade e também não é um opcional, entre parênteses, vamos dizer assim. É que quando você faz uma boa integração, por exemplo, você vai trabalhar com tráfego pago, legal. Mas você entende que também trabalhar com posicionamento no orgânico, ou seja, fazer uma boa gestão de SEO, Search Engine Optimization, você sabe que tráfego orgânico pode gerar um bom resultado também. Você sabe que tráfego vindo a partir das redes sociais pode gerar um bom resultado também. Agora, esse não é um tráfego pago, ou seja, não é um tráfego que você coloca dinheiro e a pessoa vem. É um tráfego onde você trabalha com conteúdo, um vídeo livre ali no YouTube, um conteúdo bacana num blog, uma postagem interessante nas redes sociais, fazendo a coisa certa, né, a coisa bem segmentada, o conteúdo segmentado para uma determinada audiência, você consegue com o tempo gerar tráfego gratuito vindo do orgânico e você faz essa integração. Porque aí, à medida que o tempo vai passando, você vai não dependendo tanto assim. Tem muitas empresas que fazem isso, tá? Depois que elas fazem um bom trabalho de integração digital, de branding nas redes sociais, por exemplo, e fazendo um bom trabalho de posicionamento na busca natural do Google, ela começa a diminuir gradativamente ou tira simplesmente uma porcentagem do dinheiro que ela investe em mídia paga, porque o orgânico já cuida do restante. O orgânico já traz esse resultado para a empresa. Tem empresa grande, inclusive, que faz isso, que investe lá milhões por mês e um bom trabalho de integração digital faz com que ela tenha tráfego gratuito. Lógico, ela teve um trabalho para fazer aquilo ali previamente, tudo bem? Mas depois de um tempo ela começa a ter um tráfego gratuito vindo de rede social, vindo do blog, vindo do YouTube ou vindo de mídia própria como newsletters, e-mail que ela captou ao longo do tempo. Olha como isso é legal. Então, sempre que possível, para melhorar os resultados, integre search, social, orgânico e pago também. Aí você vai começar a ver os seus resultados expandirem. Por isso a importância da integração, não ficar focado só ali no pago, tá bom? E finalmente a gente tem que falar de KPIs, né? Como que você trabalha com KPIs? Primeiramente, antes de criar uma campanha, não faça mais isso, tá? Se você já fez isso ou continua fazendo, não faça o que eu vou falar agora. Simplesmente subir uma campanha sem eleger, preste bem atenção, sem eleger os seus indicadores de performance. Se você não sabe o que é KPI, é Key Performance Indicators, indicadores de performance, indicadores-chave de performance. Então, primeiro você precisa eleger os seus indicadores antes de subir as suas campanhas. Então, a performance, ela se faz com esses indicadores. Tem alguns clássicos, alguns universais, como são quantidade de impressões, quantidade de alcance, custo por clique, um dos mais importantes, que é o CTR, né? Click-through rate, que é a taxa de cliques, a quantidade de conversões e por aí vai. Agora, dependendo da sua campanha, você precisa eleger os indicadores certos. Se você trabalha com tráfego pago, você vai entrar lá na sua dashboard da Meta Ads, do Google Ads, que seja, e você vai ver uma infinidade de indicadores. Só no Google, por exemplo, tem mais de 30 ou mais. Lá na Meta você vai pegar uma lista que tem mais de 50. Olha a quantidade. Você vai olhar tudo? Não, lógico que não. E se você tiver o Google Analytics integrado no site, o Google Analytics vai te trazer um caminhão de números.
Aí de repente você para e fala o seguinte: vou olhar os números. Vai olhar o quê? Sendo que você não elegeu antes da campanha ser criada. Percebe que você vai ficar perdidinho, ou perdidinha, ou perdidaço? Então não faça isso. E quando você elege indicadores, muitas vezes você vai eleger, por exemplo, 2, 3 indicadores. Se você trabalha com venda de um produto físico numa loja virtual, por exemplo, você vai eleger ali pouquíssimos indicadores. Você vai ver ali as impressões, ok, mas se você escolher uma palavra-chave ok no Google, por exemplo, você já vai saber que determinada palavra-chave tem um volume de busca muito grande, então as impressões é só para você saber, ok, o anúncio apareceu para tantas pessoas. Mas isso significa o quê? Basicamente nada. Se você não tiver uma boa taxa de cliques. Então, primeiro indicador interessante. Nesse caso, um bom CTR. Porque um bom CTR eleva o índice de qualidade da sua conta, tá? São aspectos mais técnicos, tá? Se você não é da área, você entrar um pouquinho na questão de gestão de tráfego, você vai entender. E aí depois você tem as conversões. Quantas conversões ou vendas essa campanha gerou? 2, 3, 5, 10, 50 vendas? E aí você tem um outro KPI muito importante, que é a taxa de conversão. A taxa de conversão daquela campanha específica. E vários outros. Eu dei um exemplo aqui de um produto físico vendido em uma loja virtual. Mas você pode ter uma campanha, por exemplo, apenas de visualização de vídeo. Uma campanha focada em branding, por exemplo. Muito comum as empresas estão começando a trabalhar nessa questão de awareness, topo de funil. Onde você faz um vídeo bem bacana e quer trabalhar essa mensagem de topo de funil, trabalhando a marca. E aí, qual que é o KPI Qual que é o KPI importante dessa campanha? É a venda? É a impressão? Não, o KPI mais importante dessa campanha é a quantidade de visualizações que o seu vídeo teve. E ainda melhor, não só a quantidade de visualizações que teve ali no total, mas a porcentagem de vídeo do vídeo assistido. Então você pode ver lá que tem KPIs, por exemplo, onde o vídeo foi assistido 25%, 50%, 75% e 100%. Você tem uma porcentagem ali de pessoas que viram essa quantidade do conteúdo do vídeo. Então você vai eleger esses KPIs e vai colocar lá na sua dashboard para você mensurar isso daí, mensurar a performance dessa campanha específica. E depois o que você vai fazer com isso? Depois você pode criar uma campanha de remarketing, por exemplo, aí para vender para essas pessoas. Vai vender para quem? Só para quem assistiu até 50% do vídeo. Olha como a visão estratégica do negócio é interessante. É importante você ter. E todos esses pontos aqui se conectam entre si, tá? Isso aqui não é uma linha de raciocínio linear. É uma linha de raciocínio que eu gosto de chamar de multidimensional. Você tem a dimensão do tráfego, legal, muito importante, mas você tem a dimensão do comportamento do usuário numa determinada página, você tem a dimensão do time comercial, você precisa coletar feedbacks do time comercial, você tem a dimensão dos números apenas, dos números de receita, ou seja, quantos produtos vendeu e quanto isso foi gerado para a empresa a nível de receita. E aí você articula tudo isso dentro de você para uma tomada de decisão. Tudo vai de acordo com o objetivo da empresa, com a realidade da empresa que você está atendendo, prestando serviço ou trabalhando. Tá bom? Bom, e se você quer saber mais sobre estratégia, visão estratégica de negócios, não deixe de conferir o e-book Manual do Tráfego Estratégico. Lá eu coloquei muitos assuntos interessantes, lá você consegue ver bastante sobre pesquisa de mercado, sobre toda a construção de um caminho de conversão até até a etapa da mensuração. É um e-book bem interessante, eu acho que você vai gostar muito e tende a elevar o seu conhecimento estratégico em ambiente digital. Tudo bem? O link está aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo pelo Instagram, vai lá no canal do YouTube que você encontra o link
para comprar esse material que está bem interessante. E se você gostou desse conteúdo, me acompanhe aqui pelo YouTube, pelo Instagram, tá aqui os endereços, né? Se você não me acompanha ainda, começa a me seguir lá, porque toda semana eu coloco algum conteúdo bem interessante, bem profundo sobre marketing digital, estratégia, vendas e muito mais. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até logo!